e vida. Vamos estar entendendo o que vem a ser ação, segundo os conceitos do espírito imortal, e também o que vem a ser vida. Algumas nuances a respeito da educação emocional, que antecede as nossas ações para que elas sejam mais conscientes, para que possamos, assim como promete o Mestre Jesus, alcançarmos o estado do reino de céus, que seria a representação da vida, e da vida eterna e abundante, como nós estudamos agora recentemente. Então nós vamos começar, primeiramente, com algumas questões conscienciais para reflexão. Na minha atitude, na minha vida diária, eu ajo ou reajo? Tenho tendência a agir ou a reagir diante das circunstâncias? Eu tenho o hábito de viver, conviver ou somente sobreviver? São ali as questões que nós vamos estar refletindo a respeito da nossa vivência diária diante das propostas educativas para a construção de uma ação mais consciente para alcançarmos o estado de vida eterna. O dicionário Aurélio vem nos dizer que a ação, dentre das muitas classificações presentes lá, a que mais nos chama a atenção é essa. Significa atuação, feito, obras, mas também está relacionado ao ato de agir, de se movimentar. Vamos buscar com Emmanuel outra classificação, onde ele nos diz que a ação é movimento, criatividade e trabalho. Então ele abarca maiores questões espirituais na classificação do que vem a ser ação para nós, para que saiamos somente do ato de sobreviver e busquemos qualificar as nossas vidas com o ato de viver com V maior, como nós aprendemos dentro da visão espiritual. E vida, como entender o que vem a ser vida? Joana de Ângeles vem nos dizer, nessa obra belíssima chamada Dias Gloriosos, que a vida, em todas as suas expressões inteligentes, é um desafio à coragem humana. Então, para sairmos do patamar somente de sobreviver às questões biológicas, é fundamental o desenvolvimento da coragem, para nos posicionarmos e enchermos ou preenchermos a nossa vida com conquistas que nos fortificarão a maiores vivências e a conquista de fatores e faculdades da quais nós somos portadores, e cabe a cada um de nós o esforço de desdobrá-las. E essa frase que fica bastante remetendo à temática que na atualidade, na humanidade em geral, nós aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Nós temos o costume de adicionar anos às nossas vidas, mas não vida aos nossos anos. Então a proposta espiritual para nós é de enriquecer os nossos anos com conquistas a nível espiritual que vão nos auxiliar a alcançar a paz de consciência. Porque, como foi mencionado nos estudos anteriores, está nos remetendo ao tempo. Vida e ação nos remete a um dos atributos que o Pai nos concede, que é o tempo. E através dele nós podemos construir essa capacidade de adicionar vida aos nossos anos e não o contrário. A proposta do Cristo, então, para nos lembrar, referente à ação e à vida, é essa que está presente em Mateus. Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações. Essa passagem evangélica está presente em diferentes evangelhos e a palavra ações é substituída pela palavra obras. Então, retribuirá, reconstituirá cada um segundo as suas obras. Essa versão é do Haroldo Dutra Dias, que traz uma visão mais espiritual a respeito dos evangelhos, dentro da visão espírita. Então ele substitui a palavra obras por ações, porque está relacionada diretamente a como nós nos portamos, não somente a nível das ações externas, mas principalmente a nível das ações íntimas, aquela das quais ninguém pode saber o que se passa e unicamente eu sou responsável pela construção dele. Ele prossegue dizendo para nós que então nós seremos recompensados a nível consciencial diante das nossas ações. Mas nós podemos então pedir e nos será dado, buscar e encontraremos, bater e será aberto a cada um de nós. Então cabe a nós, diante dessas ações das quais nós assumimos diante da nossa própria consciência, a buscar os meios de concretizá-las. E não somente esperar na sobrevivência, mas buscar a atitude da vida e da vida superior. Emmanuel, então, vem nos dizer que para buscarmos essa proposta de não nos contentarmos, mas buscar a superação das nossas dificuldades, que a vontade seria um ponto fundamental para nós. E ela é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental.
Então, iniciando pelo nosso pensamento, nos fortalecer na busca daquilo que nós queremos rogar e pedir ao Pai para nos auxiliar. E essa ajuda não será de uma maneira infantilizada, somente a aquisição de um valor, de uma virtude, mas será a experiência que nos será concedida para exercitar essa virtude e conquistá-la por nós mesmos. Em verdade, nos diz Emmanuel, ela não consegue impedir a reflexão mental, então ainda poderemos pensar no mesmo padrão, mas o que ela pode fazer é impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, ao mesmo tempo que eu ainda posso pensar no padrão antigo, anterior, e estabelecer conexões mentais pela própria lei da sintonia, eu posso estabelecer metas de equilíbrio para que as minhas ações possam superar os desejos e crenças egóicas distantes das leis de Deus. Então, existe para nós a possibilidade, sempre infinita, de estarmos concretizando ações superiores. Em João, ele nos apresenta outra proposta. Vai e a partir de agora não peques mais. Então, Cristo nos ensina que nós devemos, sim, diante dos erros e equívocos que nós cometemos, autoaceitar que já cometemos esses erros e equívocos, mas buscar uma metodologia de agora em diante, de acertar mais, de superar esses padrões, de não nos acomodarmos nas inferioridades ou limitações, mas a buscarmos constantemente recursos, se lembrarmos, Emmanuel nos classificando o que vem a ser a ação, recursos criativos de trabalhos, das quais facilitarão para nós a superação dos nossos limites. E no Livro dos Espíritos, Kardec apresenta similar proposta. Ele pergunta aos espíritos: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal, crer fazer o bem quando em realidade está fazendo mal? Pergunta bem lógica diante do processo da qual nós somos aprendizes da vida. Então não podemos errar? E os espíritos respondem: Jesus vos disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Então ele vem nos dizer que a máxima do Cristo, que ele aplicou à humanidade em geral, para sabermos nos dirigir dentro do discernimento, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim e não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Gradualmente, no processo de autoconhecimento diante das leis de Deus, nós poderemos cada vez mais acertar nessa proposta e não reincidir nos equívocos do passado, porque nenhum de nós reencarnou ou está prestes a reencarnar para validar os equívocos das quais no passado nós estivemos e estagiamos, mas sempre para superar e nos melhorar gradualmente. Então nos fica uma questão que Hermínio de Miranda levanta nessa obra Candeias na Noite Escura. Ele faz essa pergunta: dorme o Cristo ou dormimos nós? E ele traz uma passagem do Cristo, uma passagem onde se encontrava o Cristo e os discípulos. Eu vou contar e narrar como me vem na cabeça, não serei fiel aos evangelhos. E então eles se encontravam no grande mar da Galileia, numa embarcação pequena, quando uma tempestade se fez. E Jesus estava a dormir, a cochilar. E os discípulos se desesperaram diante da tempestade. Uns gritavam, outros oravam a Deus: valei-me, meu Deus, o que nós vamos fazer? E decidem acordar Jesus. E Jesus, então, vendo a comoção que se fazia diante daquela tempestade dos discípulos desesperados, ordena que a tempestade, então, se cesse e ela cessa. E ali ele vai, então, ter um diálogo com os discípulos, onde ele diz, então, uma frase que fica marcada para todos nós, né? Ó raça! E aí ele vai estar dizendo mais algumas questões e vai dizer: até quando estarei com vós, incrédulos? Porque fala da nossa falta de fé diante das experiências que se apresentam para nós. Então as ações, das quais a nível consciente nós já sabemos quais serão as corretas ou as mais salutares para nós, ainda somos dirigidos pelas emoções. Então, através do nível das ações, deixamos muito a desejar diante do conhecimento da qual nós já abarcamos. Existe uma distância grande entre aquilo que nós aprendemos a nível espiritual e aquilo que nós agimos. Os discípulos tinham informações diretas do Cristo, do nosso governador espiritual, e mesmo assim traziam, assim como nós, questões humanas que não os permitiam vivenciar a nível íntimo aquilo que eles já professavam e acreditavam. Então fica essa questão para nós, né? Dormia na realidade o Cristo ou ainda dormimos nós?
diante das questões transcendentes, que possamos nos perguntar intimamente. E agora vamos entrar em algumas das questões reeducativas para nós, para exercitarmos uma ação consciente ou ações conscientes para a vida superior. Lembrando que as emoções são as determinantes das nossas ações, estejamos nós conscientes disso ou não. Já temos estabelecidos mentalmente alguns fatores ou paradigmas que já nos auxiliam a ações mais superiores. Mas se não estamos conscientes destas e direcionamos-nos para elas, nós seremos dirigidos pelas nossas emoções. Então, o espírito Hermance Dufaux, no livro Escutando Sentimentos, nós que vamos aprender que Hermance Dufaux trabalha no hospital, o Hospital Esperança, no plano espiritual, que acolhe os espíritos desencarnados, e é bom que está todo mundo sentado, como a gente diz aqui, porque ela acolhe os espíritas que chegam no plano espiritual em estados de perturbação grandiosas, devido aos compromissos das quais não foram assumidos a nível íntimo, somente a nível do fazer ou a nível externo. E ela nos narra, então, um diálogo que ocorreu entre a Dona Modesto e o Dr. Inácio a respeito de um paciente, se eu não me engano, o nome dele era Anselmo. Ele foi dirigente de uma casa espírita há mais ou menos 40, 45 anos, de trabalho e devoção ao bem, mas não se autotrabalhou nas suas questões íntimas. Então foi trabalhador, foi tarefeiro, e na questão externa, segundo as suas crenças, ele seria grande merecedor de paz, de tranquilidade quando chegasse no plano espiritual, porque sofreu muito na Terra. E ele chega no plano espiritual com grande decepção, internado no hospital, atravessando várias crises, nas quais ele entraria, se não auxiliado, em próprios processos obsessivos. Então nós vamos ver esse diálogo onde a Dona Modesta diz assim: nossos irmãos precisam ingerir com frequência 3 medicações indispensáveis. A primeira é acreditar que merecem a felicidade, assim como todos os seres humanos. Quando nós não exercitamos a proposta de já no nosso momento atual, buscar a felicidade como sendo algo que nós podemos ter no aqui e agora, e não algo que vai estar para nós na desencarnação, no processo da morte, na transformação, porque nós não nos transformamos de água para vinho de um dia para o outro. É necessário esforço e vivência diária. Ela prossegue para o segundo remédio, que é parar de encontrar motivos externos para as nossas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas, não mais projetar nos outros a responsabilidade por aquilo que dói ou me incomoda, mas perceber em mim por que eu estou me sentindo incomodado, por que estou sentindo a dor diante da experiência que se apresenta. E a terceira, quem nos dá a terceira é o Dr. Inácio, diretamente, dizendo assim, que é parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida do modo mais feliz possível. Lembrando que o Evangelho já nos convida à felicidade que está disponível para nós, relativa no aqui e agora, não é a felicidade superior, mas já existe a felicidade presente, plausível de ser vivida por todos nós, através do cumprimento dos nossos deveres, que vão gerar para nós paz de consciência e alegria no aqui e agora. O Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, vem nos dizer que a felicidade não é um fim, é um caminho que nós escolhemos, porque eu posso escolher o caminho da dor, da dificuldade, do martírio, da tristeza para ganhar a compaixão dos outros, mas eu também posso escolher o caminho da felicidade, da objetividade, da criatividade que a Emmanuel falou, me colocando no trabalho com a alegria de reiniciar minha tarefa todos os dias, e isso já me traz a felicidade que eu conquisto aqui agora, para que não existam decepções quando eu chegar no plano espiritual, porque eu vou saber exatamente o que eu construí a nível íntimo, porque é essa realidade que permanece conosco. E a Hermance Dufaux encerra dizendo que há muito espírita que faz da atividade doutrinária um depósito bancário, com o intuito de sacar tudo depois da morte. E isso é um quadro de ilusão, como nós vimos com esse espírito Anselmo. Quem estuda vai perceber que isso ocorre com ele. Então é um alerta para todos nós na busca de ações desde já, que vão nos construindo gradualmente para a vida superior. E como é que nós podemos educar essas ações para a vida superior? Nós vamos buscar assistência ali de Daniel Goleman na obra Inteligência Emocional, porque nós sabemos que se Cristo é o nosso governador planetário, o seu ensinamento está à disposição em toda a Terra, nas diferentes linhas de conhecimento. E Daniel Goleman, grande estudioso ali das questões das emoções,
e da qual o trabalho ele vem fazendo desde a década de 90 nos Estados Unidos e já tem se abrangido pelo mundo. Então ele vai nos dizer que o primeiro passo para a vivência de emoções e ações mais saudáveis, através da educação emocional, é a autoconsciência, que é a ação de perceber as causas das nossas emoções. Curioso que isso já está presente no Livro dos Espíritos há mais de 150 anos atrás, na questão 919, quando Santo Agostinho nos convida a conhecermos a nós mesmos, para que possamos, gradualmente, identificando as nossas emoções, ter ações mais conscientes na construção de uma vida melhor desde já. Então Daniel Goleman vai nos dizer uma historinha que é narrada lá, uma lenda, uma fábula japonesa, de um samurai e um mestre zen. Então o samurai tinha muita necessidade, muita curiosidade para saber a diferença entre o céu e o inferno. E vai atrás desse mestre respeitoso japonês para aprender. E ele pergunta: mestre, me diz por favor, qual que é a diferença de céu e inferno? Aí o mestre diz assim: você é um homem muito bruto, não vais entender a profundidade desse ensinamento, não vou perder meu tempo com você. E o samurai, num ato de raiva, diante daquela ofensa, pega a sua espada e levanta em direção ao mestre Zen. E o mestre diz para ele: este aí, que acabaste de ver, este é inferno, isto é inferno. E o samurai, diante daquele ensinamento sábio, se curva de joelhos diante do mestre, num ato de plena humildade. E ele diz assim: isto é estado de céu, para nos ensinar que, através das emoções, nós podemos pautar nossas ações mais equilibradamente. Ao nos conhecermos e ter consciência do que nos motiva, as nossas ações serão, sem sombra de dúvida, mais pautadas no equilíbrio, na proposta da educação emocional. E prosseguimos com Daniel Goleman. Ele vai nos dizer que o segundo passo nessa proposta de educação emocional é o autocontrole. E ele classifica o autocontrole como sendo a ação da busca do controle das emoções, para que não sejamos dirigidas por elas. Então, se identificarmos o ódio, a raiva ou emoções, por exemplo, negativas, o que muitos valorizam é que isso seja extravasado, para libertar-se logo disso. Mas nós aprendemos que na proposta do Cristo não nos é conveniente mais. Falar o que eu penso, dizer ou agredir, não é uma proposta salutar para nós. Identificar e assumir que sentimos raiva, isso nos dá força para agirmos e colocarmos uma metodologia de superação. Aristóteles vem nos dizer assim, que qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Os grifos são nossos, não deles. Então isso nos faz refletir quanto que nós já nos exercitamos bastante no zangar, no extravasar as emoções, por isso que é fácil. Agora, analisar racionalmente o que nos convém ou não diante das circunstâncias é bem difícil para nós, porque somos bem verdes nessa ciência, necessário a ser trabalhada e educada. Emmanuel vem nos dizer: saibamos enfrentar os nossos problemas como sejam e como venham, opondo-lhes as faculdades de trabalho e de estudo que somos portadores. Nem explosão pelas tempestades magnéticas da cólera, nem fuga pela tangente do desculpismo. Então, sair dos extremos, ou da fuga, ou de extravasar essas emoções, mas buscar, através do trabalho consciente, a reeducação desses quadros. Quem é de nós que se portaria bem numa situação dessa? Através da proposta do autocontrole centralizado. Então nós somos convidados a perceber que, como Aristóteles disse, não é fácil, mas é possível para todos nós. A automotivação é outro aspecto que Daniel Goleman nos traz. É a ação de direcionar as emoções para uma meta. Ali começa um trabalho mais plausível, mais tangente para nós, porque é o estabelecimento de metas para, quando identificarmos as emoções desequilibradas, não dar valia a elas, para que as nossas ações também não sejam desequilibradas, mas educar as emoções para que as ações estejam mais conscientes. E para isso, o estabelecimento de uma meta é fundamental. E ao falar de meta, nós nos lembramos do Dr. Viktor Frankl, estudioso, psicólogo de Viena, que teve uma infância um pouco difícil, estagiando ali nas câmaras de execução dos nazistas, porque os pais eram judeus.
E ele então identificou naquele ambiente contrário e agressivo a vivência de muitos deles que traziam uma proposta de alegria, de equilíbrio, mesmo diante das dificuldades que enfrentavam. E ele então é o pai da famosa chamada logoterapia, que é a terapia de estabelecer um slogan pessoal, uma meta pessoal, para que possamos evoluir, crescer. Essa meta pode mudar, deve mudar, segundo os nossos objetivos, mas ter um objetivo existencial, ter um porquê de viver. Nós já refletimos se trazemos uma meta, um objetivo, diante de uma emoção ou de uma ação que não está sendo salutar para mim, que eu busque sair ou que eu busque superá-la. Eu já tenho uma meta estabelecida para isso. O trabalho que o Dr. Viktor Frankl realizou, e obviamente continua a realizar, do plano espiritual, tem sido ali a oportunidade de superação de quadros de suicídio e de depressão na Terra, quando estudados e aplicados a vários ramos do conhecimento. A empatia é outro fator que o Daniel Goleman nos traz no processo de educação emocional para ações para uma vida superior. Ele nos diz que é a ação de perceber os sentimentos dos outros. É preciso acalmar as próprias reações emocionais a um ponto onde se torne receptivo para poder refletir os sentimentos dos outros. Então, se eu vejo alguém gritando, eu saberei o sentimento que inspira, porque eu já identifico o sentimento em mim. Me acalmando, centralizando, eu consigo perceber e fazer uma leitura emocional daquele com a qual eu convivo. Porque existe para nós um analfabetismo das emoções, tanto nossa quanto dos outros. Já existem até dicionários das emoções, para sabermos dar nomes, identificar o que sentimos, qual emoção é desperta diante de qual ação. E isso é importante para nós, esse processo da empatia, nos colocarmos na posição do outro, de sentir e analisar o que o outro atravessa, não pelo nosso ponto de vista egóico, muitas das vezes com preconceitos, mas pelo ponto de vista de como eu agiria naquela situação, como eu me sentiria naquela situação, como é que eu gostaria que os outros me tratassem na mesma situação. E isso é importante para o desenvolvimento emocional de cada um de nós. A sociabilidade é outro fator que ele menciona, vai nos dizer que a inteligência social é a ação de se relacionar saudavelmente. E isso ocorre através de vários componentes. Saber lidar bem com equipes, com diferentes grupos sociais, seja no centro espírita, no trabalho, no lar. Como é que eu me socializo com seres em diferentes settings. Fazer ligações pessoais entre nós e outros seres, quer dizer, estabelecer gostos, desgostos. Isso faz parte de uma educação emocional. A análise social do ambiente onde eu estou, como me importar, como me comportar, como auxiliar, isso é importante. E está dentro para nós lá também no livro dos Espíritos da Lei de Sociedade, que é uma lei natural e da qual nós estamos engajados. Então, estar consciente, saber que as minhas ações influenciam a sociedade, seja dentro do meu lar, seja no meu trabalho, seja na rua, no caminho para o trabalho, eu vou estar mais consciente para que essas ações sejam cada vez mais equilibradas. E aí nós lembramos, nessa proposta de educação espiritual, para que as nossas ações sejam pautadas na vida superior, nós vamos aprender que o Cristo já nos convidou a isso há mais de 2000 anos. Lembrando-nos, obviamente, que o primeiro ensinamento era amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele nos deixou um segundo, que era amar o próximo como a ti mesmo. E como é que eu posso amar o próximo? Como é que eu inicio esse processo de amar o próximo? Sem começar pelo processo de auto-amor. Porque eu não posso dar ao outro aquilo da qual eu sou deficitária. Então é necessário investir no auto-amor, escolher o auto-amor, eleger essa proposta como crescimento espiritual na educação das emoções para uma melhor convivência e me colocar primeiramente na posição de respeitar o outro para que eu ensaie gradualmente o auto-amor. E aí nós nos perguntamos, se fosse eu me perguntando interiormente, eu me auto-amo? Eu já consigo perceber algumas agressões que eu cometo a mim mesmo, tipo ira, ciúme, agressividade, insatisfação, amargura, ressentimento. Não tem mais espaço, senão a gente listava mais algumas. Mas se eu já consigo perceber isso, eu sei que eu estou um pouco distante da proposta do auto-amor. E busco agora superar
essas questões. Se fôssemos analisar uma por uma, seria material ali para seminários ou estudo de uma encarnação inteira. Se analisarmos somente o ressentimento, não é algo lógico, coerente, sentir a mesma coisa várias vezes, buscar aquela experiência várias vezes, repetidas, experiências de dor, de mágoa, não parece algo racional, não parece algo inteligente, mas é dirigido pelas nossas emoções. Então é fundamental que comecemos a nos questionar na busca de valores mais superiores. E parte do processo do auto-amor é a individuação, fator que foi nos ensinado por Carl Gustav Jung, através da psicologia transpessoal. Ele vem nos dizer que a individuação é a busca de nos tornarmos indivíduos, sairmos da coletividade, das massas e elegermos aquilo que nos é melhor, como espíritos imortais. E este processo é um processo fundamental para nós. Está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lemos: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos elas vos darão. Então, diante das escolhas que somos convidados a fazer, ninguém pode fazer por nós, porque é um processo de individuação, nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência, a nos dirigir para aquilo que nos libertará e a nos auxiliar a nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. Hermance Dufaux, ainda na mesma obra, vem nos dizer que nessa proposta de individuação, tudo aquilo que nós considerávamos, ou critério que antigamente usávamos, de certo e errado, que foi aprendido nas experiências, em outros estágios, em outras escolas religiosas, espirituais, gradativamente vai mudando e vai passando a ser convém ou não convém, quero ou não quero, a nível do espírito imortal, serve para mim ou já não serve mais? Eu realmente necessito ou já não necessito mais? Essas questões cujas respostas somente vêm do coração, acessando as leis de Deus presentes em nós através da educação emocional, para que as nossas ações sejam precedidas dessas questões fundamentais que devemos nos perguntar. E ali nós temos uma passagem do Espírito Albino Teixeira, no livro Sinal Espírita, que vai falar para nós a respeito das ações do Espírita, para sabermos se estamos lá a nível espiritual ou se ainda existe trabalho a ser conquistado por cada um de nós. E ele fala assim: vejamos 10 inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade. Isso é para nós sabermos se o espiritismo já entrou em nós ou que somente nós entramos no espiritismo, ainda não existe vigente e vivendo em nós. A primeira: tenho notado de mim mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes, mais empenho no estudo, mais noção de responsabilidade. Como é que eu estou abraçando tarefas e projetos? Me sinto bem me engajando nessas responsabilidades? Mais zelo na obrigação, diante dos meus deveres, como é que eu os cumpro? Com cuidado, com zelo para acertar, para fazer de uma maneira melhor? Ou faço como tanto fez, como tanto faz, só quero terminar para sair do meu caminho? Mais respeito pelos problemas dos outros, lembrando a proposta da educação, da empatia para ações mais humanitárias, para sentirmos-nos mais seres humanos. Mais devotamento à verdade, a vivência da honestidade é algo presente na proposta espiritual para cada um de nós. Mais cultivo de compaixão, mais equilíbrio nas atitudes, mais brandura na conversa. Como é que estão os meus diálogos? Já estão pautados da brandura, da doçura que estudamos com Joana de Ângeles? Mais exercício de paciência, que ali seria um termômetro para nós, se as nossas ações estão pautadas e direcionadas para a vida superior, para a vida em abundância. E encerramos com as palavras sábias de André Luiz, que nos lembra: doutrina espírita é mensagem de Cristo, anunciando-nos que a felicidade de crer não está unicamente conjugada à responsabilidade de agir, mas também ao júbilo de criar, sentir, continuar e viver. Viver engloba muito mais do que somente agir inconscientemente, sobrevivendo-nos cada dia. Engloba o meu investimento na criatividade,
criando experiências mais positivas, agindo e abraçando responsabilidades que me libertam cada vez mais. Então, que possamos refletir na proposta do Cristo e na proposta que o Espiritismo nos apresenta, de tornar as nossas ações mais conscientes, dirigidas por uma meta superior na educação das emoções, para que possamos viver em maior abundância, desde já, preparando-nos para a vida superior. Muita paz.